A lei que determina o retorno do CARF e o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais foi sancionada pelo governo federal com 14 vetos. Na prática, a medida dá maior poder à União nas votações do Conselho. Para entender o novo formato, vamos conversar agora com o advogado tributarista Leonardo Branco. Seja bem-vindo, doutor, aqui no Jornal da Manhã. Olá, Elisângela. Olá, Vitor. Bom dia. Prazer retornar aqui na Jovem Pan. Doutor, explica pra gente esse novo formato, o que vai mudar também, como que é essa proposta? Não, perfeito, Elisângela. Só para o telespectador entender, voto de qualidade é o seguinte, imaginar um filho querendo assistir televisão à noite. O pai deixa, a mãe não deixa. O voto de qualidade é o voto da mãe. Então, a gente tem o CARF, que é um órgão que vai julgar casos de multas, né, ou casos de autos de infração. Na verdade, eu estou falando aqui do tribunal administrativo mais importante do país, porque nós temos um tribunal que julga os casos de maior relevância, né, tributária. E nós tivemos algumas declarações aqui, oficiais, dizendo que busca-se com isso reaver 54 bilhões de reais em tributos. Na verdade, isso mostra um grande desconhecimento, né? Porque quando a gente fala em reaver, a gente não está falando de um órgão que é um órgão de arrecadação. É um órgão, na verdade, que ele julga casos tributários para verificar se eles estão corretos ou se eles estão errados, né? Essa medida provisória, que agora foi convertida em lei, ela traz algumas vantagens para o contribuinte e desvantagens também. A desvantagem é, se empatar, se metade dos conselheiros optar por excluir o débito tributário e metade resolver manter, o débito é mantido. O que cai? Cai juros e multa para o contribuinte. E ele vai poder pagar isso de uma forma bastante interessante. Se ele optar por parcelar esse pagamento em até 90 dias depois de terminar o processo, ele vai poder pagar esse valor em 12 vezes sem juros, sem multa. Então, o resumo da ópera é aqui. Se tiver um empate, multa e representação fiscal para fins penais, que é avisar o Ministério Público que aconteceu ali um crime potencial tributário, é cancelado. Agora, se eu optar em pagar em até 90 dias, cai também os juros, né? E aí eu pago apenas o valor que nós chamamos de principal, o valor principal que era devido. E isso, imagino, vai ter um impacto, doutor, na arrecadação do governo? Não é um impacto significativo? Existe aqui uma rampa arrecadatória, sem sombra de dúvidas, né? Muitos contribuintes, e isso daí tem sido visto no mercado até como uma verdadeira oportunidade, porque todo mundo que, ao longo desse ano, perdeu por voto de qualidade, ou seja, que teve um empate na votação, seja que está no CARF, seja que está no judiciário, vai poder fazer essa opção, ou seja, pagar parcelado. Então, evidentemente, a gente tem aqui aquilo que nós chamamos de rampa arrecadatória, ou seja, o governo ele vai conseguir colocar para dentro dos cofres públicos determinados valores. Agora, tem outras questões, né? Isso daí vai continuar em discussão, porque, em primeiro lugar, a gente não sabe como que essa lei vai ser regulamentada a partir de agora. É necessário que haja uma regulamentação. Em segundo lugar, a gente não sabe se os vetos, né, que foram promovidos pelo Poder Executivo, eles vão ser mantidos ou vão ser derrubados, né? Então, faz parte do processo legislativo essa discussão também. Agora com a gente, Kobayashi, faz sua pergunta. Doutor Leonardo, muito bom dia, um prazer falar com o senhor. Doutor, a minha pergunta é a respeito desses vetos. Nós tivemos 14 vetos. Queria saber se há algo de relevante nesses vetos, o que há de mais importante nesses vetos feitos pelo presidente da República e se há alguma expectativa deles serem derrubados no Congresso Nacional. Não, perfeito, Kobayashi. A maior parte dos vetos foi referente à redução de multas, né, que foram lançadas em procedimento de ofício. O que é isso? É o te peguei, ou seja, eu vi que você recolheu errado e, portanto, eu te autuei. Nesses casos, né, existem multas e as multas cá entre nós são extremamente severas, né, são muito pesadas. Houve aqui uma tentativa por parte do Poder Executivo, a partir de acordos firmados com a sociedade civil, com a OAB, com discussões que foram promovidas nos últimos meses, para diminuir essas multas.
essas diminuições, elas foram consideradas muito grandes. E eu vou até dizer o seguinte, que essa redução das multas, ela foi tão grande, né, que ela continua grande, tá? Porque é muito estranho, do ponto de vista de política fiscal, o que foi feito. Porque hoje, se eu deixo de pagar o tributo e eu me denuncio, ou seja, eu falo, governo, eu errei, eu quero pagar. Eu preciso pagar o principal que eu estava devendo, mais os juros, né? Agora, se eu apostar na discussão judicial, ficar quieto e esperar o auto de infração chegar, eu posso discutir isso por anos e anos no CARF e aí, eventualmente, se empatar a decisão, se eu acreditar que vai empatar a decisão, eu consigo derrubar não apenas a multa, mas também os juros. E ainda ganho mais um prazo de 90 dias, mais outro de 12 meses para pagar. Tudo isso, evidentemente, né, foi aprovado. Então, a expectativa é que não seja objeto de uma reapreciação por parte do Congresso Nacional. Agora, o que mais que o Congresso propôs, né, promulgou e que o presidente não sancionou? A parte relativa às transações, ou seja, existe aqui algumas propostas que foram vetadas, por exemplo, resolver os litígios, né, por uma Câmara de Mediação e Conciliação. Isso não passou porque, segundo o governo, qual seria a consequência lógica disso? Deixar de recorrer ao CARF, ou seja, a AGU ia renunciar a um recurso ao CARF. E também outras reduções de multa, né? Então, o que se esperava? Nós temos hoje, quando eu deixo de pagar o tributo e sou pego, sem fraude, sem nada disso, eu sou pego simplesmente porque eu deixei de pagar o tributo. Vamos dizer que eu não tinha condições de pagar o tributo. Eu tenho uma multa de 75%, uma multa pesada. Qual que era a proposta do Congresso Nacional? Reduzir essa multa nos casos de ser um erro bobo do contribuinte, aquilo que se chama de erro excusável, ou naqueles casos em que ninguém sabe como aplicar aquela regra. Então, casos que são muito complexos. Nesses casos, reduziria a multa para até 1/3, né? Ou se eu obedeci aquilo que é o costume da administração. Isso também caiu. Aquilo que se chama de dosimetria, ou seja, paga mais quem praticou a maior pena, o castigo maior para o pecado maior. Isso também caiu nessa conversão em lei nos vetos do presidente da República. Muito bem, nós conversamos com o advogado tributarista Leonardo Branco. Muito obrigada, doutor, pelas suas informações aqui no Jornal da Manhã. Muito obrigado, Vitor, Elisângela e Kobayashi. Bom dia.